Bom, então vamos lá. Voltando aqui ao que a gente estava vendo na semana passada, né? A gente está na parte especificamente da classificação e característica geral das turbobombas. Então a gente vem falando aí, esse é o capítulo 12 e o 13 do Defalco, né? A gente vem falando dos componentes das turbobombas. Então a gente já viu até agora os mancais, a gacheta, o anel de desgaste. E agora, a gente vai, na verdade, a gente vai começar a ver os mancais agora, né? Mas a gente já falou da gacheta e do selo, do anel de desgaste, e a gente vai continuar nessa parte, né? Falando dos mancais e do acoplamento. São as coisas que faltam a gente falar. E alguns outros elementos que são usados para... o mancal, ele serve para suportar, né, os esforços radiais e axiais. E a gente vai ver outros elementos que são usados, além dos mancais, para suportar os esforços axiais. Então, a gente está agora especificamente na parte de mancal. A gente falou, né, terminou a aula passada falando dos esforços radiais que normalmente se desenvolvem na bomba, né, o desbalanceamento do impelidor quando ele está fora da faixa de operação. A gente falou aqui da questão do desbalanceio axial, isso é importante para a aula de hoje, né? A gente viu a questão do desbalanceio axial na aula passada, que o que acontece é que quando o fluido ele entra, né, pelo impelidor, uma parte do fluido, uma parte do impelidor está exposta à pressão na sucção e outra parte na pressão da descarga, porque se a gente olhar aqui nessa figura, né, o anel de desgaste aqui, ó, ele faz o isolamento, ou existe aqui um isolamento entre a pressão da descarga, que está aqui dentro da voluta, e a pressão na sucção, que está aqui na linha de sucção. Né? Então, esse ponto aqui que a seta está puxando aqui, ó, é justamente essa região aqui, onde fica o anel de desgaste. E aí, na parte de trás do impelidor, a gente tem todo o impelidor exposto à pressão da descarga. Então, esse desbalanceio aqui vai dar origem a esforços axiais, e os esforços radiais são basicamente causados pelo peso dos próprios componentes que o eixo suporta, e também, mas também a questão da vazão, né? A questão do se o impelidor, se a carcaça for involuta e a gente estiver fora da faixa de operação, né? Fora do ponto de máxima eficiência da bomba, os esforços radiais podem se desenvolver ali. Tá? Então a gente vai ver justamente os mancais, né? Que eles servem, né, para suportar os esforços radiais e axiais. Eles são elementos de máquinas, né? Muito, quer dizer, a ideia por trás dos mancais é muito antiga, né? Talvez a primeira proposta seja lá do século XV, XVI, no comecinho do século XVI aqui, né? Então esse é o esboço, né? São os esboços que o Leonardo da Vinci pensava ou propôs, né, na época, como dispositivos justamente para fazer com que eixos que giram fiquem apoiados em carcaças estacionárias, né, em elementos estacionários. Então ele tinha desenvolvido a ideia, né? E aí é o que a gente conhece hoje, talvez o tipo de mancal de esfera, né? Um dos mais utilizados, né? O famoso rolimã, né? Tá? E aí, ó, a gente tem diversos tipos, né? Hoje em dia a coisa ficou bem mais elaborada, a questão da lubrificação, a questão da fabricação, né? As tolerâncias cada vez mais apertadas. Então, a gente tem diversas configurações. Então, a gente tem, por exemplo, o mancal de esfera, que são esses dois aqui, né? Então, só vou, aqui vai ser rapidinho, né? Não vou ficar muito tempo aqui falando, mesmo porque eu nem tenho tanto conhecimento assim de mancal. Então, o pessoal de elementos de máquina sabe muito mais disso do que eu. Mas só para dar uma palhinha aí, né, desses dispositivos. Então, o mancal de esfera, algumas características, né? Eles suportam altas velocidades e, claro, né, sempre baixo atrito.
Então, mancal, de forma geral, a gente quer que o eixo gire com o mínimo atrito possível. Então, o mancal de esfera é conveniente para bombas médias e pequenas. O mancal de esfera, normalmente, ele suporta esforço axial, né? Aqui está o eixo passando no centro, né? E aí ele, enfim, ele suporta bem os esforços axiais e os radiais, né? Então, se a gente tiver algum esforço radial aqui, ele suporta bem os esforços. Esse aqui é um rolamento, enfim, pelas características construtivas dele, é um rolamento que não suporta muito bem esforço radial, e esse daqui suporta os esforços radiais e axiais. Tá? E o mancal de rolo, ele basicamente suporta só os esforços radiais. Tá? Então, comum em bomba grande de baixa velocidade. E aqui estão os mancais, né? Aqui estariam os mancais aqui, ó, nessa região aqui, ó, 2 mancais aqui apoiando o eixo, tá? Aqui a gente viu, né, na semana passada, a caixa de gacheta. Então aqui estão as gachetas, o anel de lanterna, né, que serve para não deixar o fluido escapar, né? O fluido pressurizado, bombeado, ele tende a querer escapar para as regiões de baixa pressão, e a gente tem aqui a caixa de gacheta, que justamente tende a caixa de gacheta aqui, né, tende a manter o fluido ali confinado aqui na carcaça, né, que é sobreposto, parafuso de ajuste, né, das gachetas. Esse daqui é um impelidor aberto, então aquilo que a gente começou essa parte do curso falando, né, a vedação aqui é feito direto da pá na carcaça, e aqui estão os detalhes mais perto, né, de diferentes tipos de rolamento, de mancal, né. Existem também os mancais de deslizamentos, de deslizamento, né? Em inglês é o journal bearing. Pode ser usado em bomba pequena, operando fluido limpo, e pode ser usado também caso a bomba seja grande demais e não existe um mancal de rolamento para ela. Então tá aqui, né? Aqui o mancal tá, esse mancal de deslizamento tá aqui, ó. Deixa eu fazer um. Aqui tá a caixa dele aberta. E aí, agora eu posso dar um zoom porque eu não consigo escrever ali quando eu dou o zoom. Tá? E aí, então tá aqui, ó. Então ele fica basicamente apoiado por um filme de fluido. E aí não existem os elementos, os rolos ou as esferas, né? Ele basicamente tem um elemento, uma luva aqui que protege, e aí um filme fluido faz a lubrificação do eixo que está estacionário com o eixo que gira. Aqui está repetindo. Esse aqui está repetindo, né? Aqui está os tipos de rolamento no contexto de uma bomba, né? Então aqui é basicamente um mancal que suporta o esforço radial de rolo, né? E aqui os mancais de esfera que suportam os esforços axiais. Aqui tem um outro tipo de mancal, que isso daqui é para esforço axial severo. Ele tem 2 nomes que eu achei na literatura. É o Tilting Pad Thrust Bearing ou o mancal do tipo Kingsbury. A característica dele é essa daqui, tá vendo aqui, ó? Isso é muito característico. Isso daqui é não sei se chama sapata, né? É uma base. O eixo tem um colar, que aí, claro, né? Se o eixo passasse direto ali, ele nunca ia apoiar em lugar nenhum. E aí esse colar é que apoia aqui no mancal para fazer o apoio, né? Então isso daqui é um tipo de mancal que eu já vi sendo usado em bombas centrífugas submersas de petróleo. Então, até tem algumas fotos aí para trás em outras apresentações, né? É uma bomba vertical que a gente, de vários estágios, que é colocado no fundo do poço. A gente viu até aqui, ó. Deixa
Deixa eu voltar aqui, que tem uma bem parecida aqui. Se não tiver dela aqui. Aqui, ó. Esse tipo de mancal, ele é usado numa configuração dessa aqui, ó. Então, o motor aqui está no fundo, toda essa parte aqui é o motor elétrico, e aí tem um eixo que ele fica apoiado nesse mancal para não transmitir o eixo aqui para o motor. Tá? Para todo o peso aqui do eixo não ser transmitido para o motor, existe um mancal axial que vai suportar o esforço axial nesse caso, que é bem severo, né? Porque você vê um eixo que pode ter aí, sei lá, 1 quilômetro de comprimento, é muito grande esse tubo, né? Então, na verdade não, 1 quilômetro não, porque na verdade 1 quilômetro é até a superfície, mas justamente para evitar isso, eu até comentei isso na aula, né? Justamente por o eixo ser muito grande, porque a bomba ela pode estar muito longe da superfície, no caso de um poço de petróleo, ela pode estar a 5 quilômetros da superfície, 7.000 metros. Existem poços de 7.000 metros de profundidade com relação à lâmina d'água. Então, para evitar justamente um tubo tão grande, a bomba, sei lá, de repente ela tem uns 20 a 30 metros. Mas, de qualquer forma, é um eixo considerável e ele tem que ter um apoio para não apoiar todo ali no motor, né? Então, existe um mancal axial aqui, num dispositivo desse, tá? Desse tipo, né? Então, é num dispositivo desse tipo que o mancal nessa configuração aqui é usado, né? Que é esse Kingsbury. Tá? Aí aqui, ó, tem uma outra imagem mais ou menos dele no contexto do eixo aqui, tá vendo? Então aqui está passando o eixo, tem um colar de score aqui, ó, que é justamente onde ele apoia, né? Tá? E aí tá aqui, ó, esse tipo de mancal. E aqui uma outra configuração, enfim, mais ou menos a mesma informação, um pouco mais de detalhe, né? Na verdade, tá pequenininha ali, ó. Tá? Aí aqui a nomenclatura, né? O colar de score aqui os elementos que justamente suportam o esforço, né? Tá? Então todos os elementos aí desse tipo de mancal. Bom, uma outra foto, ele está aqui, ó. Uma outra imagem aí, ele estaria aqui, né? Aqui passa o eixo, aqui está sem o eixo, né? Mas de novo é um elemento de máquina, né? Que é usado para suportar esforços axiais severos. Tá? Bom, as bombas pequenas, né, elas lidam bem com o desbalanceio axial pelo uso de mancais apropriados. Então, esses mancais aqui que a gente viu aqui atrás, se a bomba não for muito grande, ela é suficiente para compensar essa questão aqui. Ó. Bom, deixa eu ir lá para frente, está vendo para trás? Então, um tipo de mancal desse que a gente acha normalmente na indústria, né, que, sei lá, SKF ou essas grandes empresas aí fabricam, elas são suficientes para compensar esse desbalanceio aqui, né? A gente falou dessa questão aqui, a gente inclusive entrou nessa parte, justamente tendo como base uma bomba de simples estágio, né? E aí a questão aqui é que, esse desbalanceio aqui, para uma bomba pequena, um mancal comum resolve. O problema é que quando a bomba é muito grande, além de ter mancal, a gente pode precisar, né, usar duas outras estratégias. Fazer o furo de balanceamento no impelidor. Deixa eu só botar isso aqui. Furo de balanceamento no impelidor. Ou utilizar mais na parte posterior do impelidor. Vamos ver, o que a gente vai fazer agora é ver essas duas estratégias. Né? Quando o mancal ele não é suficiente para compensar os esforços axiais, o que a gente faz? Né? Então, o que é o furo de balanceamento? Olha só, aqui está um desenho, né? Um corte da seção transversal de uma bomba. Então, aqui a gente está vendo o impelidor, essa região aqui, ó, é o impelidor,
que gira, né? Tá? E aqui o resto é a carcaça. O que acontece? Olha só, o fluido ele sai do impelidor aqui em cima, ó, com a pressão discharge pressure aqui, né? Que está aqui na figura aqui, ó. E aí ele sai com alta pressão e é forçado a passar por esse back wearing pressure aqui, ó. É um anel de desgaste traseiro, tá? Então ele sai com alta pressão. Observa aqui, ó, que tem uma certa diferença já de uma bomba aqui, ó. Uma bomba pequena não tem nada atrás, tá vendo? E aí essa daqui tem toda essa configuração aqui que a gente está vendo para que ela serve, né? Que é justamente o furo de balanceio. Então, que serve justamente para equalizar as pressões. Vamos ver como, né? Ó, ela sai aqui, ó, e aí ela é forçada, a pressão aqui está alta, né? Ela é forçada a passar aqui por esse back wearing ring, né? O anel de desgaste traseiro. E aí, passando por esse espaço apertado, o fluido perde pressão e entra nessa câmara aqui, ó, suction pressure aqui, ó. Com a pressão, né? O nome, ele está dando o nome da câmara de suction pressure, mas na verdade é uma câmara que está efetivamente na pressão de sucção. Essa perda de carga aqui, ela é dimensionada justamente para fazer com que a pressão aqui esteja na pressão de sucção. E aí o que vai acontecer? Ó? Observa que essa região aqui, ó, tem a mesma área da região da sucção, efetivamente. Então o que acontece? A distribuição de pressão aqui é equalizada. Essa região aqui de cima, os dois lados do impelidor está exposto à pressão da descarga, a alta pressão da descarga, e essa mesma área aqui de baixo está exposto à mesma pressão da sucção. Tá? E aí o fluido volta para cá, né? Ele volta de novo e é bombeado novamente. Tá? Certo? E aí essa configuração aqui, realizar o furo de balanceio, né? O furo de balanceamento, ela garante com que o esforço axial seja equilibrado. Aqui tem uma outra configuração, isso daqui eu tirei, acho que da KSB, se eu não me engano, é uma dessas fabricantes de bomba. Então aqui está mostrando, enfim, aqui tem um desenho técnico, né? Aqui está um desenho mais elaborado, né? Dessa configuração. Então a gente tem aqui justamente essa câmara aqui, né? Na mesma pressão da sucção. E aí o equilíbrio axial garantido, né? Por causa desse dispositivo, né? Desse furo que se faz aqui, de toda essa configuração que é feita na parte de trás do impelidor. Agora, esse método ele tem custo, né? Esse anel de desgaste traseiro aqui, ele precisa de uma etapa adicional de usinagem no impelidor, além do próprio anel. Quer dizer, você tem que fazer, ó, talvez essa imagem aqui esteja melhor de ver, ó. Aqui, ó, você tem que fazer um furo no impelidor, fazer um assento aqui, né? Colocar um anel de desgaste, a própria carcaça tem que ter uma etapa posterior aqui até de acabamento, né? Dificilmente você faz um dispositivo desse fundido, né? Normalmente, de repente até funde, mas tem que passar por uma etapa posterior de acabamento para garantir o isolamento ali entre o impelidor e a carcaça. Tá? É preciso manutenção dessa fenda aqui, porque ela eventualmente vai aumentando, né? O desgaste faz aumentar, a vazão vai se tornar alta, e aí a perda de carga aqui por esses furos aqui aumenta, e aí a pressão aqui atrás vai aumentar. Tá? Então, à medida que a vazão aqui aumenta, isso aqui é como eu botei aqui, né? Êmbolo mais ou menos rápido. Né? Imagina que você tem um êmbolo de uma seringa e você aperta o êmbolo muito rápido com a agulha lá na ponta da seringa. Né? Quanto mais rápido você apertar, mais força você vai ter que fazer, porque a perda de carga aumenta de forma quadrática com a vazão. Né? Então, aqui é a mesma coisa. A perda de carga vai aumentar e aí a pressão aqui, ó, vai aumentar. Então, esse anel, e aí você vai desbalancear novamente o impelidor. Né? Então, esse anel aqui, ele precisa ter a folga muito bem controlada, para não ter problema de desbalanceio. Bom, mas vale a pena, né? O argumento dos livros, né? Isso daqui eu tirei dos livros aí de máquinas de fluxo. Vale a pena porque reduz a pressão no anel de vedação, nesse anel aqui
entre o impelidor e a sucção que tem aqui na frente, diminuir o mancal de escora, né? O mancal axial ele pode ser menor. Então, apesar de ter esses contratempos, essa estratégia aqui ela é boa, ela é feita, né, na medida do possível quando você tem esforço axial severo. Tá? Uma das maneiras, né, de lidar com esforço axial é essa. A outra maneira é fazer pá na parte posterior do impelidor. Então, isso daqui, ó, é a parte de trás do impelidor. O que acontece? Aqui tem uma figura também, né? Que a gente está vendo o seguinte: quando a gente coloca essa pá, o que ela faz ali, na verdade, é um efeito de bombeamento, né? Você tem exatamente a mesma questão que acontece com o impelidor, né? O mesmo princípio de variação de quantidade de movimento angular do fluido, na frente vai acontecer atrás. E aí o que acontece é que você expulsa o fluido que está aqui, ó, né? Expulsa o fluido que está aqui. Isso é uma vantagem, porque você evita que entre partículas sólidas, e ao mesmo tempo você cria um gradiente de pressão ali, que é o mesmo gradiente de pressão que tem o mesmo fenômeno que acontece na parte da frente, né? Que a área vai aumentando, a velocidade vai diminuindo e a pressão vai aumentando. Então é o mesmo fenômeno. Isso aqui é um gradiente de pressão, né? Uma curva de pressão na parte posterior, né, causada por o que se chama em inglês, né, de pump out veins, né, seriam essas pás na parte posterior do impelidor. Então é o que ele está mostrando aqui, ó. Ela acaba equalizando e aí essas pás na parte posterior são dimensionadas, são calculadas, né, isso daqui tem que ser dimensionado, de modo que a pressão aqui na região da sucção, né, de um certo limite aqui para baixo, ela seja a pressão da sucção. Tá? Bom, então essa é a questão. Aqui algumas outras imagens, né, de diversas configurações. Aqui está a parte da frente, a parte de trás a gente não está vendo, né? Aqui a frente e atrás, na verdade. Essa daqui é a parte de trás. Tá? E aqui é a mesma coisa, né? Uma parte e a outra do impelidor. Tá? Numa bomba de múltiplos estágios, a gente está falando aqui de simples estágio, né? Então todas essas estratégias aqui do furo e das pás na parte posterior são para bombas de simples estágio. Deixa eu beber meu café aqui que está esfriando. Então, se a gente tiver uma bomba com múltiplos estágios, o que a gente pode fazer é arranjar os estágios de forma que o empuxo axial se balanceie. Então, por exemplo, aqui, ó, sei lá, aqui está um corte, né, no eixo de simetria da bomba, a gente só está vendo a parte de cima. Então, por exemplo, você pode botar uma bomba aqui com 4 estágios. Ó. Você bota 2 virado para um lado, aí você faz um sistema de tubulação que ela joga para outros 2 virados em lados opostos. Né? Então, os estágios estão em lados opostos, um com relação ao outro. Que aí o que essa bomba aqui exerce de empuxo axial para cá, né? O que esse lado aqui exerce de empuxo axial para a esquerda aqui, ó, essa daqui vai exercer para a direita. E aí se balanceia. Tá? Ou então, aqui tem uma outra configuração, né? Você vem por esse, vai pelo outro, volta para esse e vem pelo outro. Claro que você aumenta a perda de carga aqui, deve ter alguma vantagem de fazer essa configuração em detrimento dessa daqui, né? Que eu não sei, sinceramente eu não sei qual é, mas deve ter alguma vantagem, mas é uma outra estratégia de balancear os estágios, tá? Essa é uma questão, né? Fazer o balanceamento dos estágios. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ficou muito pequenininha essa foto aqui, ó. Essa imagem aqui, né? Então aqui ele tirou a sucção e a descarga aqui, só para ficar mais fácil, né? Ele colocou invisível aqui, né? E aí o fluido entra por aqui, ó. Entra por aqui, sai nessa câmara aqui, claro, né? O corte não está vendo, mas essa câmara aqui de baixo é a mesma aqui de cima, tá? Aí ele vai aqui, ó, para a sucção do segundo estágio. Então eles estão um contra o outro aqui, né? Tá? Então o esforço axial, opa, não dá para desenhar. O esforço axial
está para a esquerda nesse estágio e para a direita no estágio do lado direito. E aí, na medida que a gente equaliza os estágios aqui, ó, né, que a gente coloca eles um contra o outro, as forças axiais são equalizadas. Tá? É uma maneira também de fazer isso. Bom, então esse é o arranjo de estágio. A gente pode fazer o tambor de balanceamento. Aqui também tem uma outra configuração, né? E aí ele está mostrando aqui, ó, isso é uma coisa interessante que a gente vai comentar, que o empuxo, né, o esforço axial residual, ele eventualmente é suportado por um mancal axial. A gente não consegue zerar, na verdade, né? Sempre vai existir um certo desbalanceio, seja de fabricação, seja de distribuição do escoamento. Então, o mancal axial ele tem que estar lá, né? Então, e justamente essas configurações são todas projetadas para reduzir em 90 a 95% do esforço axial. E o restante ele é absorvido por um mancal que tem que estar lá, ele não pode sair de lá, porque por uma série de motivos a bomba pode eventualmente estar sujeita a esforços axiais, seja no transiente, seja alguma condição de funcionamento da bomba que não está previsto. Então tem que ter um mancal axial de qualquer forma, mas ele é bem menor, né? Ele pode ser bem menor do que se essas estratégias não fossem adotadas. Então a gente viu aqui o arranjo dos estágios para equalizar as pressões, a gente vai ver tambor de balanceamento, disco de balanceamento e pode ser também combinar tudo, né? Combinar todas essas estratégias e fazer uma, se a questão for muito severa, né? Fazer uma estratégia combinada de todos eles, tá? Aqui, ó, então a gente viu aqui, né, o arranjo dos estágios, a outra estratégia para lidar com os esforços axiais em bombas de múltiplos estágios é o uso do tambor de balanceamento. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar um esforço axial em sentido contrário ao empuxo axial pelos impelidores, né, criado pelos impelidores. Então, aqui ó, a gente tem uma série de impelidor, tá vendo? Isso é um corte, ó. Uma série de impelidor numa bomba de múltiplos estágios. O fluido sai aqui, né, aqui em cima. E aí ele é encaminhado, isso daqui de novo, né, pelo corte a gente não vê direito, mas ele é encaminhado para a sucção do próximo estágio e assim vai, né? Tá? Então ele sai na descarga do estágio anterior e é encaminhado para a sucção do próximo estágio. A cada estágio que ele passa aqui, nessa configuração que a gente está vendo nessa foto, vai existir um esforçozinho axial que vai sendo somado, né? Tá? A cada estágio aqui, o esforçozinho axial vai sendo somado. Deixa eu dar um zoom aqui, depois a gente trabalha nisso, né? Aqui tem a legenda, né? Vocês podem. Ah, não, aqui está em inglês. Enfim, aqui embaixo eu não tinha visto embaixo. Né? Embaixo está em inglês a legenda, mas para quem entende japonês ou coreano ou chinês, eu não sei direito qual é essa língua aí. Para quem não entende, né, como eu, tá aqui, tá? Bom, aí tá aqui o tambor de balanceamento. Vamos ver como é que ele funciona. E aqui, ó, tá uma configuração dele, um desenho, né? Bom, são dois desenhos, mas aqui é um desenho técnico, né, com a Shura e tudo mais. Vamos ver como é que ele funciona aqui. Olha só. Então vamos analisar as forças que agem nesse tambor, que é solidário ao eixo. Essa informação é importante para a gente entender como que ele funciona. Né? Então tá aqui o tambor. Aqui eu dei um zoom para a gente entender melhor, mas talvez eu tenha que voltar aqui nessa figura que é mais geral, para a gente entender melhor como é que ele funciona. Então tá aqui o tambor, aqui está o eixo, isso é um corte, né? Vocês entenderam que isso daqui é um corte, a gente só está vendo a parte superior da bomba, a parte inferior aqui, por simplicidade, foi desprezada. Então tá aqui o tambor de balanceamento, solidário no eixo, então ele gira junto do eixo. E o que acontece aqui? Ó? Na câmara de balanceio aqui atrás, que ele está chamando aqui, ó, nessa balancing chamber, que está aqui, ó, né, balancing chamber aqui atrás, ela é conectada na pressão da sucção aqui, ó. Então tem uma linha aqui, eu não sei se aqui dá para ver, vamos ver se nesse
Se nessa figura aqui a gente consegue ver isso. 21. Selo. Aqui não tem, né? Mas, eventualmente, uma dessas linhas aqui, eu pensei que poderia ser essa 21, mas não é. E até pelo corte, né? Talvez essa conexão estivesse onde foi cortado, né? Justamente onde está o corte da bomba. Mas aqui, a câmara de balanceio ela é conectada na sucção da bomba. Então, essa câmara de balanceio aqui está na pressão da sucção. Nas costas do último impelidor aqui, ó, nessa região aqui, né? Esse daqui seria o último impelidor cortado aqui, a gente fez um corte aqui, né? Então, aqui nas costas do último impelidor, a pressão é a de descarga agindo na área B. Então, aqui a gente está fazendo balanço de força aqui no... Lembra, né? Aqui no disco no tambor de balanceio, né? Então, a gente tem uma área B aqui, ó, exposta a uma pressão da descarga. E aí, a força que age no tambor, ela age no sentido da descarga, né? Porque essa pressão aqui vai ser maior do que essa pressão vezes essa área aqui que está agindo na pressão da sucção. Então, essa força que está agindo para a direita no tambor, ela se contrapõe ao esforço axial de todos os... Aqui, ó. Da soma de todos os esforços axiais que estão desenvolvendo em cada estágio da bomba, tá? Então, aqui nesse caso, não é necessário nem furo, nem pá, né? Nem um furo no impelidor, nem na pá na parte posterior do impelidor, e o projeto do impelidor não precisa ser alterado, tá? Então, esse tambor aqui, claro, ele é projetado, né? Essa área e toda essa questão é projetado para contrabalancear os esforços axiais causados pelo impelidor. Tá? Então, aqui está um outro esquema de uma bomba. Aqui está o tambor de balanceio, é meio difícil de... Procurei algumas fotos aí na internet, não achei nada, talvez tenha aqui, vamos ver, vamos passar alguns slides aqui. Mas vendo figura assim não é muito fácil de entender, né? Tá aqui, então acho que foi o melhor que eu consegui, na verdade. Isso daqui até para um compressor, né? Porque o compressor centrífugo também sofre desse problema, que a gente tem a sucção, tem a descarga, a cada estágio de compressão aqui, o esforço axial é gerado para a esquerda. Aqui, ó, aqui está mostrando a linha de balanço. Então, a câmara de balanço aqui do tambor de balanceio é conectado... Opa, mas aqui na verdade é a pressão na descarga, né? Na verdade ele é conectado na pressão de sucção. Então isso daqui é algum outro elemento. Tá? Então aqui atrás, na verdade, é conectado na pressão de sucção. Ah, não, tá certo. Aqui é a sucção. Não, tá certinho mesmo. Eu estava com descarga na cabeça. Então a câmara de balanceio de fato é conectado aqui na linha de sucção e aí a força vezes a área sendo exercida para a direita, né, porque a pressão aqui é menor, balanceia os esforços axiais gerados aqui para a esquerda. Bom, aqui talvez seja uma foto, né, de como ele realmente é. Está aqui, ó, esse dispositivo, tambor de balanceio aqui, ó. Aqui a gente, bom, a sucção estaria em algum local por aqui, né? A gente não está vendo direito a sucção. E aqui vai existir uma linha, né, conectando a parte de trás aqui do tambor até a sucção. E aí a gente tem uma área aqui exposta à pressão na descarga que empurra o tambor para a direita aqui, né? Balanceando os esforços que são para a direita. O tambor de balanceio, o esforço axial aqui é para a esquerda, e o tambor de balanceio, pela diferença de pressão, gera uma força para a direita. Tá? Aqui uma outra configuração. Aqui está o tambor de balanceio. O tambor de balanceamento, né? Aqui uma foto, né? Também mostrando a mesma questão, né? Aqui a linha entre as costas do tambor e a sucção. E a pressão aqui, né? Aqui talvez essa folga aqui esteja exagerada, né? Mas existe uma força, uma pressão maior do lado esquerdo do que do lado direito. Então a força aqui no tambor é para a direita, contrabalanceando os esforços
para a esquerda em cada impelidor. Tá? Isso daqui eu tirei de um vídeo, então por isso que está aqui o link, né, se vocês quiserem dar uma olhada. E talvez isso daqui seja algum outro vídeo explicando a questão do tambor de balanceio. Tá? Aí algumas questões de ordem prática. Né? Então, essa distribuição de força pode fazer a resultante ir para o lado oposto do esperado. Eventualmente, né, é o que a gente vê aqui. A gente não a área aqui é fixa, né? Então a gente não sabe direito, ou em função da condição de operação da bomba, a resultante pode não ficar corretamente conforme o que foi dimensionado. E aí, na prática, atingir o balanceamento perfeito é difícil. Né? Esse balanço que a gente fez aqui é muito simplificado. Então, por isso eu até comentei isso anteriormente, né? O diâmetro do tambor ele é selecionado de forma a balancear de 90% a 95% do esforço axial. E o restante vai ficar a cargo do mancal axial. Quer dizer, é claro que aí isso não deixa de ser ruim, porque você tira de todo o esforço aproximadamente 10% a 5%. Né? Então, o mancal axial pode ser bastante reduzido. E outra questão é que se a pressão na descarga mudar, ou seja, se a condição de operação aqui mudar, as forças vão se desbalancear. Então, você tem toda uma série de incertezas que podem que acontecem efetivamente e que fazem com que seja impossível não ter um mancal axial ali. Tá? Você tem que ter, de qualquer forma. Por mais que se use essas estratégias, o mancal axial tem que ser previsto para não danificar outros elementos da bomba. Bom, aí é o seguinte, ó, então a gente viu o tambor de balanceio. Agora, uma outra estratégia para equalizar esses esforços axiais é o disco de balanceamento. Ele resolve esse problema da variação de pressão na descarga pela variação automática da folga, essa folga aqui, ó, em função das pressões da descarga. Então vamos ver como é que isso funciona. Ó. Vamos ver com calma aqui. Essa daqui é uma outra configuração. Tá? E aí aqui está o disco de balanceamento agora. Né? A gente tinha um tambor dessa forma aqui, né? Tinha um tambor aqui. Talvez disco e tambor, porque esse daqui seja um pouquinho mais fino, não sei. Tá? Mas agora o disco de balanceio ou de balanceamento, né, é esse elemento aqui. E ele, de novo, né, é solidário ao eixo da bomba. Ele é separado, e aí essa separação por um axial clearance aqui, ó, que ele está mostrando aqui na figura, essa separação aqui, ó, por um pequeno vão desse balancing disc head aqui. Ó. Então, a cabeça do disco de balanceio. Né? Então, a gente tem um disco de balanceamento e tem um outro elemento que é justamente a cabeça do disco de balanceio, que é nesse estágio que o fluido, na pressão da descarga, se conecta com a câmara de balanceio. Tá? Então, aqui atrás, ó, não existia essa comunicação. No tambor de balanceio não existia essa comunicação. Aqui, ó, a pressão na câmara de balanceio era sempre a pressão na sucção. Aqui existem dois elementos novos. Um, que a gente pode prover essa comunicação, e o outro é que a comunicação com a sucção pode ter um orifício de restrição. A gente vai ver por que ele serve. Né? Então, tem mais elementos aqui e observa que a coisa começa a ficar até um pouco mais complexa. Né? Você começa a ter mais elementos na bomba. Então, é claro, isso só justifica quando você tem que lidar com esforços axiais severos. Né? Bom, aí como é que acontece? Ó? Como que essa configuração aqui provê automaticamente o balanceamento dos esforços axiais? Ó? Então, o fluido pressurizado ele pode chegar aqui na câmara de balanceio. Como é que isso acontece? Ó? Se o esforço axial do impelidor, aqui, ó, né? Se o esforço axial nos impelidores, ou se o desbalanceio dos impelidores puxar todo o eixo para a esquerda, né? Você tem uma condição aqui, onde, conforme eu desenhei aqui atrás, né? Opa, falta mais um aqui. Ó. Se todo esse esforço aqui, se todo esse desbalanceio puxar o impelidor para a esquerda, o que vai acontecer ali? Ó? O que vai acontecer no disco aqui? Ó? Esse vão aqui ó, vai fechar, tá vendo? Tá?
o disco de balanceio fecha esse vão, né? Aumenta a perda de carga aqui. E o que acontece? A pressão aqui no balance chamber vai diminuir, porque a pressão aqui naturalmente vai ser menor, né? Saindo aqui, né? O fluido que chega ali chega com a pressão menor e ele está conectado na pressão de sucção, mas ele não necessariamente vai estar na pressão de sucção. A gente vai ver por quê, né? Pode ou não estar. Bom, aí quando você fecha, né? Quando o esforço axial puxa esse dispositivo para a esquerda, você fecha esse o orifício aqui, a pressão aqui cai, né? E o que acontece é que uma pressão baixa aqui contra uma pressão alta aqui faz com que o esforço aqui vá para a direita, tá? Então gera uma força para a direita, certo? Na situação inversa, com esforço axial para a direita, então se os esforços axiais na bomba tenderem a jogar o eixo para a direita, esse vão aqui vai abrir. E aí o que vai acontecer? Essa câmara aqui, eventualmente, vai estar na mesma pressão da descarga. E aí ele não balanceia nada. E aí que entra esse orifício de restrição aqui, né? Se ele fechar, aí a pressão aqui vai aumentando. Você tem uma câmara fechada, o fluido vai tendendo a pressurizar mais essa câmara aqui de balanceio, e aí a pressão aqui se torna maior e fecha, empurra para a esquerda o disco. Tá? E aí a questão é a seguinte, né? Observe que esse processo é dinâmico, diminui a pressão, vai para a direita, aumenta a pressão, vai para a esquerda, então a coisa fica... isso pode gerar, né, grandes variações de pressão no selo mecânico, então isso aqui tem um selo mecânico, né, aqui embaixo. Então essa questão não é muito boa, porque justamente você tem essas variações de pressão, quer dizer, ela resolve, mas tem um porém, né? Então o disco de balanceio tem esse porém, ele é automático, ele não tem esse problema do tambor de balanceio, que ele está sempre exposto à mesma pressão, né? Aqui na sucção ele está sempre exposto na mesma pressão, e a área aqui, ela, enfim, nos dois casos é a mesma, mas aqui no disco de balanceio, pelo menos a gente consegue compensar de alguma forma o esforço axial. E aí o que acontece, né, é que por causa desses problemas, raramente o disco de balanceamento é usado sozinho, né? Então uma combinação do disco com o tambor, ela é proposta e apresentada aqui abaixo. Então, vamos ver como é que funciona essa combinação dos dois. Ó. Aqui a gente tem, então, o que seria, né, o que a gente viu que é muito parecido com o tambor, né, essa parte aqui de baixo. Deixa eu dar um zoom ali. Não sei se vai pegar tudo. Então, tem essa parte aqui de baixo que é o que seria parecido com o tambor, mas tem essa parte que é o que é parecido com o disco, né, e a conexão aqui, ó, da descarga com a câmera de balanceio. Tá? Então, vamos ver como é que essa configuração aqui resolve esse problema dessa variação muito brusca de pressão. Ó. O que acontece? Ó? Essa parte rotativa, né, justamente esse disco de balanceio, que agora é um híbrido dos dois, né? Ela é solidária ao eixo, né, semelhante ao disco, semelhante ao tambor. Esse radial clearance aqui não varia, aqui, ó, o radial clearance está aqui, ó. Esse vão aqui, ó, que eu estou passando a mão em cima aqui, ó, tá? Esse daqui nunca vai variar. Essa distância aqui não varia, ela é constante. Mas o axial clearance aqui, ó, essa daqui, ela varia. Da mesma forma que a gente viu do disco, tá? Então, se a pressão diminui, aqui, o esforço tende a jogar esse disco para a esquerda, se aumenta, tende a abrir, ou na verdade o contrário, né? Se a pressão aqui diminui, a força tende a ser para a direita. Se a pressão aqui aumenta, né? Se a pressão na descarga aumenta, se aumenta a pressão desse lado, joga isso para a direita, e aí a pressão aqui vai aumentar e joga esse dispositivo para a esquerda, né? Joga o tambor de balanceio para a esquerda. Então esse axial clearance continua com a mesma ideia do disco de balanceio. Mas agora a gente tem uma câmara intermediária aqui, ó. Então, as forças que agem no dispositivo, né, no disco de balanceio, são o seguinte. Ó. Na direção da descarga, para a direita, a gente tem a pressão na descarga vezes a área A, agindo aqui. Ó. E a pressão intermediária vezes a área B, agindo aqui nessa câmara. Aqui, tá vendo? Então, essa área que varia,
ou seja, desculpa, essa pressão aqui varia, não a área, né? Essa pressão pode variar, mas essa pressão aqui é constante. A pressão ali na câmara na câmara intermediária. E na sucção, para a esquerda, a gente tem a pressão na câmara vezes a área C. Então, essas pressões, essas forças que estão balanceando esse disco. Vamos ver o que acontece aqui. Ó. Vamos ver como que ele funciona. Né? Então, olha só. Na perda de carga aqui do radial clearance, aqui, ó, nessa distância aqui que o fluido percorre, a pressão na câmara de balanço não precisa ser tão grande aqui. Ó, tá? A pressão ali é menor que na descarga. Então, aqui a pressão é menor que na descarga. Isso faz com que a pressão na câmara de balanço aqui não seja tão grande para compensar. Lembra que aqui, ó, aqui atrás, na medida que essa pressão aumenta, esse vão aumenta, esse é o disco de balanceio, né? Esse vão aumenta e a gente tem que fechar esse orifício de restrição aqui para aumentar mais do que a pressão na descarga, a pressão aqui na câmara de balanceio para gerar o esforço para a esquerda e fechar, né, e contrabalancear o empuxo axial. Nesse caso aqui, como a pressão na câmara de balanço de intermediária aqui não é a pressão da descarga, a gente pode ter uma pressão menor ali, tá? E aí, quando o esforço axial puxa o eixo para a esquerda, esse eixo todo para a esquerda, esse axial clearance aqui se reduz. A pressão vai aumentar na câmara de alívio, porque a perda de carga aqui aumenta, a pressão aqui vai aumentar, né? A perda de carga aqui é a mesma. Aqui a gente vai ter um ΔP maior, né? Porque esse cara aqui vai fechando, né? Imagina que você está, de novo, o exemplo da seringa. Imagina que você empurra o êmbolo de uma seringa sem a agulha e com a agulha. É muito mais fácil sem a agulha, porque a perda de carga com a agulha é maior. Então a mesma coisa acontece aqui, né? À medida que esse vão fecha, a perda de carga aqui aumenta e a pressão na câmara intermediária a pressão na câmara, o que ele está falando aqui, né? Então o esforço axial puxa o eixo para a esquerda, esse axial clearance reduz, a pressão aumenta na câmara de alívio, que age na área B aqui, né? Essa daqui é a área B, ó, né? Toda essa área B aqui, forçando o eixo para a direita, tá? Então, certo? Então, se a pressão aqui aumenta, ó, à medida que um eventual esforço axial puxa isso daqui para a esquerda, certo? Se o esforço axial está puxando todo esse dispositivo para a esquerda, aqui, ó, está puxando todo o dispositivo para a esquerda, esse axial clearance aqui fecha, a pressão aqui vai aumentar, né? O exemplo que eu dei da seringa com uma agulha, então se aumenta a perda de carga e automaticamente você tem uma força agindo na área B para a direita. Tá? Se for para a direita, o axial clearance aumenta, reduz a pressão aqui na câmara de intermediária, reduzindo a força que age em B e o efeito inverso acontece. Tá? Então é assim que isso funciona. Que essa questão aqui funciona. Tá? Beleza? Então é uma maneira automática, sem ter muitas variações de pressão, ou com variações menores, né? Porque agora a gente tem esse caminho aqui que tem uma perda de carga, que faz com que a pressão aqui na câmara intermediária seja menor que a pressão na descarga. Então observa, né, que isso é engenharia da força vezes a área, da pressão vezes a área, né? Para chegar nesses dispositivos. Tudo aqui são balanceios de pressão, tanto o tambor, quanto o disco, quanto a combinação dos dois, são questões de balanceio de pressão para conseguir equalizar o esforço axial aqui, de maneira que o eixo sofra as menores variações de pressão. Tá? Então, esse daqui foi o último, né, que a gente viu. São 3 estratégias que são usadas nas bombas para fazer, né, para lidar, claro, e aí de novo, né, essas estratégias não eliminam a necessidade
dos mancais. Então, a gente pode eventualmente ainda ter que ter um mancal axial, talvez não um severo desse tipo, né? Talvez eventualmente possa ser usado um comercial mais simples desse tipo aqui, né? De rolamento, de esfera, desculpa, um mancal de esfera. Mas, de qualquer forma, são estratégias que são usadas em bombas grandes, né? Tá? Beleza? Então, encaminhando aqui para o final dessa parte, né, uma das últimas coisas que a gente vai ver são os acoplamentos. E o acoplamento, né, se a gente tem, ele faz a conexão entre o eixo da bomba e o acionador. Tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o acionador, uma bomba sendo acionada por um motor elétrico. E nesse caso aqui, ó, a bomba e o motor é uma coisa só, né? A parte hidráulica está aqui, ó. Aqui está a carcaça. Né? Se a gente fizer aqui, ó. Então, essa daqui é a carcaça, que é a parte hidráulica, e isso daqui, talvez até a maior parte da bomba, né? É um motor elétrico. Aqui tem uma base, né? Tá? Então, talvez o maior volume ocupado aí seja pelo motor elétrico, né? E a parte hidráulica é essa daqui. Numa bomba pequena, o impelidor é montado diretamente no eixo do motor, né? Que normalmente é um motor elétrico, tá? Que está mostrado aqui. Na bomba grande, é possível a gente fazer a troca do motor elétrico. Então, se vocês observarem, né? Muitas bombas que foram mostradas aqui, ó, ela não tem um motor elétrico, lá, o eixo ele está solto ali, né? Tá? Então, acho que a maioria das bombas era assim aqui, ó, essa daqui, tá? Tem um monte aí, né? Acho que quase todas aqui, ó. Aqui também, ó, não tinha motor elétrico, ó, tem até o rasgo de chaveta ali já no eixo, né, para conectar o motor aqui nessa bomba de dupla sucção, né? O motor é conectado aqui, ó, o rasgo de chaveta está ali. Talvez uma exceção seja essa daqui, né? Essa daqui é um corte, já viu o motor elétrico. Aqui tudo conectado, aqui, ó. Aqui está o eixo e aí está conectado direto no impelidor, né? Em contraposição a essa configuração aqui que a gente não tem um motor elétrico aqui na ponta do eixo, tá? Bom, então o acoplamento ele justamente serve para fazer o acoplamento quando a bomba quando a parte hidráulica e a parte elétrica, né, que se for um motor elétrico ou acionamento de alguma outra forma, não tiver acoplado num dispositivo só. Tá? E aí você pode fazer a troca do motor elétrico, né? Se aumentar, lembra? Tinha uma bomba, deixa eu ver se ela está mostrada aqui, até uma bomba de múltiplos estágios horizontal, que ela... Aqui, essa daqui, ó. Então, essa bomba que é chamada de multicelular, ó, você pode vir aqui e soltar esse parafuso, soltar um outro parafuso que tem do outro lado e colocar mais um estágio aqui. Mas é claro que o motor elétrico vai mudar, porque o head, né, a potência é diretamente proporcional ao head. Então, em função do número de estágios que a gente tem aqui, a gente tem que trocar o motor elétrico ali, né? Tá? Então, pode ser, essa é uma das aplicações. A outra é versatilidade. Se o motor elétrico queimar, você não precisa trocar a bomba inteira. Você simplesmente vai lá, aqui, ó, vai lá e troca o motor elétrico, certo? E ó, se mudar, né, se aumentar, se diminuir o número de estágios, se mudar eventualmente a condição de trabalho da bomba, tá? Então essa é a questão do acoplamento. Então o acoplamento pode ser rígido ou flexível. No flexível pode haver um pequeno movimento radial ou axial, né? E o flexível permite um leve desalinhamento. É impossível, né, fazer uma bomba, né, quer dizer, com alinhamento perfeito. Você tem um motor elétrico e o eixo da bomba. Imagina a dificuldade que é no campo você alinhar perfeitamente. Claro que sempre, por mais nanométrico que seja, vai sempre haver um desalinhamento. Então aqui, ó, tem os tipos de desalinhamento, né? O angular, o offset, né? O certo offset que tem ali, e os desalinhamentos que consideram essa flutuação que ele está chamando, né? Essa variação axial. Tá? Então, aqui, ó, o acoplamento rígido, né? Que é um exemplo do acoplamento rígido, é um flange, né? Basicamente um flange, né? Então, não permite qualquer movimento relativo entre os eixos. E o eixo passa a operar como um único, né? Então, aqui está a bomba e aqui está o motor.
E aí está aqui o acoplamento flangeado, né? Você parafusa ali e já era, como se fosse um eixo só. Então tem um flange rígido, tem aqui tem um rasgo de chaveta, né? E aí ele é conectado dessa forma, um pouquinho diferente, tá? Certo? E tem os flexíveis. Então os flexíveis têm um pouco mais de tipos, né? Então permite um certo desalinhamento angular e de paralelismo, né? Ele pode absorver choque torsional e absorve as vibrações torsionais. Então, por exemplo, na partida da bomba, se você não tiver um inversor de frequência, o motor elétrico, né, diferente do motor de combustão, ele gera o torque, ele está no torque máximo em toda a faixa de rotação. Ele já inicia no torque alto, né? Então você pode dar um tranco no eixo muito forte. Então, eventualmente, um inversor de frequência ele permite que você inicie a bomba de forma suave, ou então esse tipo de acoplamento aqui, um acoplamento flexível permite absorver esses esforços, tá? Aqui, ó, esse é um acoplamento com ressalto amortecedor. Essa é uma fabricante, uma marca famosa, Lovejoy. Então você tem aqui ele está montado, ó, então você tem esse dispositivo elastomérico ou, sei lá, uma borracha, sei lá o que é, que fica ali, que permite justamente absorver, né, essas vibrações torsionais e esses trancos de partida e de desligamento, tá? Então esse daqui se chama acoplamento com ressalto amortecedor. E aqui está o rasgo de chaveta, né? Onde conecta no eixo da bomba. E ali está o outro rasgo de chaveta ali que vai no motor elétrico, né? Enfim, ou vice-versa. Aí tem um outro tipo de acoplamento flexível, né? Que é o acoplamento de discos flexíveis. Ele precisa ficar dentro de um desalinhamento tolerável. Ele também não permite qualquer desalinhamento. Então você tem, olhando de lado, ó, é isso que acontece. Ó. Aqui não dá para ver direito nessa foto, mas olha só, você tem um disco que um lado ele é fixado aqui é o driver e o driven, né? O driver seria o motor elétrico e o driven seria a bomba. Aquilo que o driver é o que fornece o torque e o driven é o que recebe o torque, o acionado, né? O acionador e o acionado. O acionador é o motor elétrico e o acionado é a bomba, né? Então a gente tem aqui ó, intercalado, né? Uma parte desse disco flexível no acionador, a outra no acionado, a outra no acionador e a outra no acionado. E aí você observa que você consegue ter um certo desbalanceio, um certo desalinhamento quando você usa um disco flexível desse. Tá? Tem um acoplamento de engrenagem, né? Que aí é um cubo, a questão aqui, né? Esse cubo aqui, né? Dotado de dentes de engrenagens externos, e aí tá ali, ó. Quer dizer, aqui, ó, desculpa, o cubo tá aqui, né? Dotado de dentes externos, que se acoplam a dentes de engrenagens internos usinados na carcaça externa. Então aqui está a carcaça, esse é o cubo, né? Aqui está o rasgo de chaveta que conecta no eixo. E aí esses dentes aqui acoplam os dentes externos do cubo, acoplam no dente interno da carcaça, e aí ele transmite o movimento. Aqui tem um flange, né? Tá? E aí aqui é necessário lubrificação para não ter muito desgaste, né? Nesse caso aqui, tá? E essa folga aqui, ó, que existe, né, nos dentes da engrenagem, compensa o desalinhamento do eixo. Por isso que é considerado um acoplamento flexível. Tá? Aqui está um outro esqueminha se fosse um elastômero, né? Um acoplamento desse elastomérico. Tá? Aí tem um acoplamento por corrente, né? Pouco usado e limitado a baixa velocidade, tem baixo preço. Então a ideia aqui é bem simples, né? Uma corrente, como se fosse a coroa e o peão de uma bicicleta, né? Então, a corrente que faz a transmissão do torque. Então, tem também por pino amortecedor, é um flange, né? E aí tem um pino revestido por borracha, outro material flexível. Né? Então, você tem aqui o parafuso, né? O parafuso e a porca, e aí você tem uma borracha ali que permite um certo amortecimento dessas vibrações. Tá?
E esse tipo de acoplamento aqui, ó, tipo grade e ranhura. Então, é um dos mais usados na indústria. A ranhura por onde é composto, né, por ranhuras por onde se encaixa uma grade de aço. Então, a grade de aço é esse elemento aqui, ó, em zigue-zague, e as ranhuras estão no eixo. Essa grade é responsável pela ação amortecedora. Vamos ver como é que isso funciona aqui. Ó. Olha só, se tiver uma carga leve, ela, tá vendo? Você gera torque no acionador e o acionado aqui vai responder com torque no sentido inverso. Uma carga normal, uma carga leve, normal e uma severa. Ou choque aqui, né? Seria uma carga, vamos dizer assim, pontual, né? Certo? Então é como esse dispositivo amortece as vibrações. E aqui uma vista explodida, né? Tá meio ruim a definição, mas é mais ou menos isso daqui, ó. Você tem as ranhuras e aqui você tem essa grade aqui que passa em volta das ranhuras e aí bom, rasgo de chaveta aqui em cada um deles, aqui uma carcaça que protege todo o dispositivo, tá? E finalmente esse bonded tire aqui, né? Aqui está um eixo, ali está o outro, e aí você tem esse elemento elastomérico, que nem a transmissão de torque pelo cisalhamento do elemento elastomérico. Ele é oco ali por dentro, né? Tá? E aí ele pode ter essa configuração, né? Preso aqui por essa parte, ele pode ser preso dessa forma. Então é uma outra configuração de conexão de bomba. E aí, como existe infinidade de tipo, modelo, escolha, né? A escolha de tipos e modelos, a escolha é complexa, né? Então tem que levar em conta muitos fatores: custo e importância da bomba, o ciclo de trabalho, né? O liga e desliga, se tem ou não inversor de frequência, o torque a ser transmitido, tamanho do eixo, desalinhamento permitido, temperatura, manutenção. Então, todas essas questões aqui têm que ser levadas em conta na hora de selecionar o acoplamento de uma bomba. Aqui tem só para finalizar, né? Eu estou levando um pouquinho mais aí antes da gente fazer a nossa pausa, para não ficar muito quebrada essa parte, né? Porque eu já estou fechando essa parte do curso. Aí a gente vai começar a outra depois do intervalo. Bom, aqui eu peguei desse livro aqui do Volk, Pump Characteristics and Application, uma tabelinha que ele dá uma ordem de grandeza. Eu sempre falo isso, né? Nessas tabelas e nessas ordens de grandeza, para tomar um pouco de cuidado. Isso aí, talvez ele até tenha pegado isso da indústria, mas tem muita informação em livro que eu já vi na indústria sendo um pouco diferente do que o que foi informado no livro. Porque o livro você tem que dar uma certa faixa mesmo de trabalho para a coisa não ficar muito solta, né? Mais para a gente entender didaticamente como é que acontecem as diferenças. Para que serve basicamente um dispositivo ou outro, né? Então toma muito cuidado com isso, mas é mais para dar uma ideia, assim, só para não ficar muito solto o negócio no ar, né? Aqui a gente tem o tipo de junta flexível, elastomérica e metálica, e a faixa de torque contínuo, de diâmetro, de desalinhamento angular, do offset, né? Daquela liberdade axial. Então a gente tem aqui umas faixas típicas para diversos tipos de acoplamento, tá? Aqui o metálico, né? Alguns que a gente viu, alguns que a gente nem viu, eu nem lembro direito aqui, esse jaw aqui, eu não sei direito, não sei se é esse, se vocês dão uma olhada, se algum dia vocês forem precisar, não sei se jaw é esse daqui, esse que eu chamei de grade ranhura, talvez seja. Ah, não, mas aí ele seria metálico, né? O gear é esse daqui, ó. Gear é justamente esse daqui, né? Tem, por exemplo, o gear, vamos dar uma olhada, o que é esse acoplamento de engrenagem, né? Então, ó, ele suporta torque muito alto, aqui está em libra força, né? Vezes polegada. Então é o que suporta os maiores torques ali, ó. Diâmetros, parece que grandes também, né? Parece os maiores diâmetros, 45 polegadas, é grande pra caramba isso, né? O desalinhamento angular, ele não é o maior, tá vendo que tem alguns até maiores, os elastoméricos, né? Esse bonded tire é justamente esse daqui, ó. Então, em contraposição a esse bonded tire, ele permite um desalinhamento maior, até por motivos óbvios, né? O offset do gear é menor, tá vendo aqui, ó?
a faixa, mais ou menos, né? E o desbalanceio, o desalinhamento axial, né? A liberdade axial do bonded tire é 0,125. Isso aqui é 1/8, né? Acho que é 1/8 de polegada, se eu não me engano. E o gear também na mesma faixa, até mais, né? O desbalanceio axial, talvez até mesmo pelo fato dele já ser, não sei, pensando aqui alto, né? Mas se bem que ele tem uma pista ali por onde ele passa. Não sei porquê, mas esse daqui permite um desbalanceio axial maior do que esse bonded tire aqui. Então, o gear lá de engrenagem, né? Tá? Ah, talvez o jaw seja esse daqui, ó. Talvez esse daqui que ele esteja chamando de jaw, esse daqui, ó. Pode ser, não sei. E aí, ó, a outra tabelinha legal é essa daqui, ó. Ele faz para os mesmos tipos de acoplamentos uma escala. O H é high, o M medium, o L low, o E excellent, G good, F fair, aceitável, né? E yes or no aqui, né? Se é sim, não, dependendo do que. Por exemplo, precisa de lubrificação? Não, 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 não. O elastomérico nenhum. O metálico alguns e alguns não. Esse fail safe aqui, talvez assim, se ele falhar, o que acontece, né? Fail safe talvez falhou, deu problema. Ou falhou, não dá problema nenhum. O motor elétrico vai só ficar girando. Eu não sei direito. Eu não li, na verdade, eu estou lendo agora junto com vocês isso. Mas eu imagino que o fail safe seja isso. Se falhar, tudo bem, ele fica girando ali em falso. Talvez alguns tipos, se quebrar alguma coisa ali dentro, ele pode dar algum dano severo em algum outro elemento. Facilidade de montagem, aí aqui você tem essa escala, né? Excelente, o G é good, e o F é fair, mais ou menos, né? Aceitável. Ele é inerentemente balanceado, capacidade de desalinhamento, capacidade de alta velocidade. Então tem uma série de aqui um tempo estimado para você fazer manutenção em anos, né? Então, enquanto tem uns que vão até 8 anos, esse de disco, você pode ter outros que com 2 anos, que é o bonded tire, né? Certo? Então, capacidades axiais, torsionais. Esse stiffness aqui seria, se eu não me engano, seria o como é que é? Stiffness é como se fosse uma certa elasticidade. Eu acho que seria isso. Depois vocês confirmem aí se forem precisar de pegar essa tabela, né? Mas é o quão ele aguenta uma certa torção, né? Certo? Eu imagino que ou rigidez. Stiffness pode ser rigidez torsional também, porque aqui os metálicos são high aqui, né? E os elastoméricos são low. Pode ser que stiffness seja rigidez. Bom, custo, né? Baixo, médio, alto, né? Os que são mais caros, os que são médios. Claro, de novo, né? É isso que eu volto a enfatizar isso. O que é alto, o que é médio, o que é baixo? Depende de uma série de critérios, né? Isso daqui ele fez uma comparação, né? Didática aí para você ver mais ou menos um comparativo, vamos dizer assim, médio de um para outro, né? Então, o que é caro para uma bomba pode ser barato para outro, o que é caro para uma indústria pode ser barato para outra, então tem que tomar só cuidado. Que isso daqui é só uma. Quer dizer, eu achei interessante isso, né? Eu achei essa tabela bem interessante, mas vocês têm que tomar cuidado e consultar bastante fabricante e tudo mais antes de tomar uma decisão de engenharia, né? Porque tem várias questões envolvidas. Todas essas aqui, né? Aqui você vê essa primeira linha aqui da coluna, elas são, vamos dizer assim, condições que você tem que olhar quando você vai fazer o dimensionamento de um eixo, de um acoplamento. E, na verdade, quando você vai fazer qualquer projeto de engenharia, você tem que fazer alguma coisa desse tipo aqui, né? Fazer uma comparação, porque sempre na engenharia você tem várias opções, né? Você vai comprar uma bomba, você pode ter diversos tipos de bomba, dentro de um tipo de bomba você pode ter diversos subtipos daquele tipo global de bomba, daquele tipo geral de bomba, né? Então, numa análise de engenharia, é sempre bom você fazer uma tabelinha assim, né? E botar vantagem, desvantagem,
face a diversos critérios, tá? Bom, esse é o último slide, eu não vou passar esse vídeo, eu deixei aqui, até deixei a descrição, porque esse vídeo aqui, ele é um vídeo que ele mostra, enfim, tem vários aí no YouTube, né, que vocês vão achar. Mas aqui ele mostra vários elementos da bomba, né? Um videozinho de 11 minutos, não vou ficar passando aqui, mas ele dá um resumo aí, ele faz um corte, vira, mostra a bomba funcionando. Aí, aqui é uma bomba de simples estágio, né? Aí ele dá um zoom no anel de desgaste, no selo, no mancal, tá vendo? Faz uma série de considerações. Eu achei interessante esse vídeo. Aí, ó, a caixa de gacheta, né? As gachetas. Eu não sei se aqui ele mostra o selo mecânico, enfim, se tem um selo mecânico, né? Eu acho que é só caixa de gacheta. Tá o eixo, aí ó, os rolamentos. Né? Então é um videozinho que eu achei interessante. Aí faz a sobreposta da caixa de gacheta, a vista exterior da bomba. Então é um vídeo assim que mostra diversos elementos da bomba que eu achei interessante. E o link dele está aqui em cima, tá? Certo? Então 9h10, a gente passou um pouquinho aí da hora da nossa pausa, mas tudo bem, eu só quis fazer isso para fechar essa parte aqui antes de não ficar quebrado, né? Certo?